Você já se perguntou por que existe tanto sofrimento no mundo e como encontrar esperança em meio a tanta escuridão? Hoje vamos explorar as respostas que a Bíblia nos oferece e descobrir como o amor de Deus pode transformar nossas vidas. João capítulo 3, versículo 16 nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like neste vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a esperança e o amor de Jesus Cristo. Vamos juntos nessa jornada de fé. Esse versículo resume a essência do Evangelho de forma concisa. Ele é uma Bíblia em miniatura, resumindo a redenção e a salvação em apenas 25 palavras que ressoam profundamente em nossos corações. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora reflita sobre isso. Deus ama você. Mas por que então existe tanto sofrimento, guerra, doença, pobreza, ódio, solidão, tédio, vazio, problemas psicológicos, desemprego e violência no mundo? Por que Deus não intervém e acaba com tudo isso? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, especialmente em momentos de desespero, como agora, enquanto assistem a este vídeo. Muitos se encontram no limite, dizendo que não aguentam mais. Então eu lhe pergunto: você acredita em Deus? Não posso provar a existência de Deus cientificamente. Não posso levá-lo a um laboratório e demonstrar sua existência. No entanto, a Bíblia nos ensina sobre ele como Criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Todas as estrelas que você vê à noite, seja do quintal de sua casa ou da janela de seu apartamento, foram criadas por Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Deus também é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. Ele não tem um corpo como o nosso, o que lhe permite estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus pode estar na Rússia, na China, na América do Sul e na América do Norte simultaneamente. Além disso, a Bíblia afirma que Deus é imutável. Eu sou o Senhor, eu não mudo. Malaquias 3, versículo 6. Outro exemplo é o versículo que mostra o amor de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. E ainda sobre a paz que ele nos oferece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. Por fim, o chamado à fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Salomão disse: O homem é um pecador, estamos alienados de Deus, estamos separados de Deus, mas apesar disso, ele ainda nos ama. Sim, existe um inferno nesta vida, mas também existe um inferno na vida futura se estivermos separados de Deus. A Bíblia ensina que a morte tem 3 dimensões: a morte natural, quando você morre e seu corpo é enterrado ou cremado; a morte espiritual, que é a separação da alma e do Espírito de Deus; e a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. A morte natural é a cessação da vida física, mas a morte espiritual é mais profunda. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6. Vivemos em um corpo, mas nossa alma e espírito são as partes que se comunicam com Deus. Quando pecamos, quebramos essa comunhão e nos tornamos espiritualmente mortos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, versículo 1. Esta morte espiritual continuará por toda a eternidade se não buscarmos reconciliação com Deus. Muitas pessoas imaginam o inferno como um lugar de diversão, mas a realidade é uma solidão terrível. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25. A morte eterna é a consequência final do pecado não redimido, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. No Novo Testamento, Cristo fala frequentemente sobre a penalidade do pecado, usando palavras como perdido, perecer, condenado, punição e inferno. Deus viu toda essa confusão e nos viu tropeçando na escuridão.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Estávamos morrendo fisicamente e espiritualmente, mas então Deus decidiu fazer algo por causa do seu amor. Deus não podia simplesmente nos perdoar sem violar sua própria justiça. Ele disse que o pecado resulta em morte. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 8, versículo 20. Deus, em sua justiça e amor, precisava de uma solução que cumprisse sua palavra. Deus se tornou homem na pessoa de Jesus Cristo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus nasceu da Virgem Maria com um propósito: salvar a humanidade. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, versículo 6. Jesus levou nossos pecados à cruz fora de Jerusalém. Os romanos o pregaram na cruz e ele derramou seu sangue, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2, versículo. No momento de sua crucificação, ele exclamou: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46. Ele se tornou pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, versículo 1. Ele assumiu a culpa de nossos pecados, incluindo adultério, inveja, ciúme, brigas e todos os males que lemos nos jornais. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus fez isso para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. O que devemos fazer agora? Arrepender-nos de nossos pecados. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento significa confessar a Deus e admitir nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João 1, versículo 9. Significa estar disposto a abandonar o pecado e seguir Jesus Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Isso é arrependimento verdadeiro. Assim demonstramos que também o amamos. A realidade do pecado e suas consequências são inegáveis, mas a mensagem de esperança e salvação em Jesus Cristo é ainda mais poderosa. Deus, em seu amor infinito, tomou a iniciativa de nos resgatar do pecado e da morte eterna, enviando seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus carregou nossos pecados na cruz, e através de seu sacrifício, temos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho, a possibilidade de uma nova vida em Cristo, livre do poder do pecado e da morte. Me acompanhe nesta breve oração. Senhor Deus, reconhecemos que somos pecadores e que estamos separados de Ti. Agradecemos-Te por enviar Teu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz. Levando sobre si os nossos pecados, arrependemo-nos de nossos pecados e pedimos Teu perdão. Queremos seguir-Te e viver de acordo com Tua vontade. Renova nossos corações e nos ajuda a caminhar em Tua luz, guiados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se você sente que Deus está falando ao seu coração e deseja aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu o encorajo a tomar esta decisão hoje. Não adie essa oportunidade de experimentar o amor e a paz que só Ele pode oferecer. Leia a Bíblia diariamente para conhecer mais sobre Deus e sua vontade para a sua vida. Encontre uma igreja cristã onde você possa crescer espiritualmente e se conectar com outros irmãos. Aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like, acione as notificações, os comentários estão abertos. Fique à vontade, quero muito saber sua opinião. Obrigado. Que Deus abençoe ricamente sua vida.